Olá, escorpiano! Olá, escorpiana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Escorpianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de novembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Escorpiano, antes de eu começar, né, essa leitura, eu estava fazendo uma meditação para entender um pouco da energia, um pouco, né, do que eu consigo sentir, qual a energia predominante para o mês de novembro, e me vinha muito a frase de que não está tudo perdido, existe algo ainda a ser utilizado de tudo que foi plantado, sabe? É como se eu visse uma colheita, assim, né? Você plantou por muito tempo alguma coisa e na hora de colher não foi como esperava. E aqui entra muito uma questão das nossas expectativas, tá? Muitas vezes a gente coloca a expectativa, a gente vislumbra demais alguma coisa que infelizmente não tem a capacidade de nos doar na mesma intensidade ou de nos devolver de um modo que a gente de fato espera, sabe? Uma coisa que é importante quando a gente sente, né, em relação a essa energia é que aonde eu estou colocando as minhas expectativas, sabe? Aonde eu estou colocando, onde eu estou depositando o meu trunfo, onde eu estou depositando, onde eu estou plantando, qual é o tipo de terreno que eu estou plantando, qual é o lugar que eu gostaria de fato, vivenciar ou experienciar uma colheita grande na minha vida, eu estou de fato plantando isso neste terreno, entende? Porque eu sinto que tem muita gente que tem grande potencial, que tem força de vontade, que tem muita dedicação no que faz, mas muitas vezes está oferecendo isso no lugar errado, entende? Vamos pegar aqui com as cartas, vamos entender melhor essa energia. Energia geral para o mês de novembro, para o signo de Escorpião. Uma carta, por favor. Muito bem, a carta da justiça. Eu vou dar uma bisoiada nessa carta, porque ela me chamou muita atenção, ela ficou parada aqui, queria virar e não virou, a carta do Papa. Escorpião, a carta da justiça, ela vem com 7 de ouros. O 7 de ouros fala muito do que eu vinha falando, né? Essa energia de plantar, essa energia de persistir, essa energia de entender que existe um tempo certo para colher. Só que é muito importante a gente lembrar aonde eu estou plantando, né? Quais são as expectativas que eu estou criando? Eu estou depositando muita energia em lugares que não me trazem esse retorno, eu estou depositando o meu amor, eu estou depositando a minha confiança em pessoas que não necessariamente vão conseguir me devolver isso no mesmo nível. Muitas vezes não é que elas não querem, é que elas não podem, de fato não estão neste lugar, né, de equilíbrio alinhado à sua própria energia. O mais importante aqui, Escorpião, é que a carta da justiça nesse tarô é a carta número 8, mas no tarô convencional, a carta da justiça é representada pela carta do número 11, que vem trazer também esse novo começo. E é um novo começo que exige força, porque no tarô convencional a carta número 8 é a carta da força. Ou seja, eu estou falando aqui de pessoas que precisam um pouco mais de confiar que existe algo muito maior que te protege. Existe algo muito maior sendo preparado, digamos assim, para a sua vida e para a sua história, entende? Aqui eu vejo muito o momento de casulo, né? É aquele momento onde a gente para, se concentra e acredita que a gente está fazendo aquilo que a gente deveria tá fazendo de fato. E o momento que a gente de fato acredita que você está fazendo, que você está plantando, que você está dando o seu melhor, independente de onde e para quem seja, mesmo que o retorno não venha dessa situação, existe algo sendo preparado. O retorno ele vem de qualquer forma, sabe? Uma coisa que é importante lembrar aqui é: continue plantando. A única maneira de você colher alguma coisa é plantando algo, sabe? Existe uma... Eu li isso em algum lugar, eu não me lembro agora exatamente muito bem, mas fala muito, é muito relacionado ao seguinte, por exemplo, se eu deixo para plantar só quando eu sei que vai vir a chuva, que vai ajudar, eu não consigo
ter o tempo da maturação da terra ali para abraçar aquela semente, para estar de fato estruturado, para que quando a chuva venha, eu consiga usar essa água ao meu favor, entende? É importante plantar também nos períodos de seca, é importante plantar também nos períodos onde a gente não se sente confortável, onde a gente não está com a nossa melhor energia, onde a gente não está com a maior disposição, digamos assim, para fazer isso, sabe? E no momento que a gente entende que a única maneira de eu colher algo é plantando algo, mesmo sem vontade, mesmo cansado muitas vezes, mesmo entendendo, será que esse é o terreno? Eu continuo plantando, sabe? Porque mesmo que esse talvez não seja o terreno, que é muito importante lembrar, isso vai te dar um direcionamento de que se eu não planto aqui, eu preciso plantar em outro lugar. Eu não posso parar a minha vida porque esse terreno não é fértil. Entende? Eu não posso deixar de vivenciar, eu não posso deixar de buscar, de experienciar a minha própria existência, porque eu estou com pessoas que não são férteis, porque eu estou em situações profissionais que não são férteis, ou porque eu já sinto que eu não pertenço, ou que existe uma questão aqui muito de a vida precisa te redirecionar. Só que esse redirecionamento ele só vai acontecer quando você tiver, de fato tiver sempre em movimento, sabe? Acreditando que... Porque em movimento é que você tá, né? O 7 com 8 dá 15, dá a carta do diabo. É uma questão assim, é um movimento que tem retorno, sabe? É um movimento que te traz certa abundância, te traz luxo, te traz reconhecimento, digamos assim. Só que é um plantio que precisa ser feito em qualquer fase da vida, entende? Não dá para eu plantar só quando tiver tudo bem, tá? Aqui fala para você continuar plantando, continuar semeando, continuar acreditando. Existe uma questão de 8 e 11 e 19. Existe uma questão de você receber também um auxílio para fazer esse plantio acontecer. É como se você tivesse sendo motivado, mesmo sem saber o destino, mesmo sem saber o resultado, em algum momento você sente uma vozinha falando, continua, persiste, porque é a única forma de conseguir colher alguma coisa, tá? Vamos entender aqui o que mais, Escorpiano? Três cartas, por favor. Olha isso. Mais uma. Escorpiano do céu. Olha isso. A gente tem o 8 de paus, o 6 de paus e o 4 de paus. Ou seja, a gente está falando aqui de uma promessa espiritual. É como se fosse, sabe quando você... É parte do seu propósito, é parte da sua jornada, é parte... Tudo que você espera, reconhecimento. Aqui fala um pouco de paciência, mas na sua área de relacionamento a gente tem o 8 de paus. Ou seja, algo que você vem esperando, uma notícia que você vem esperando, uma comunicação que você vem esperando, uma mensagem que você vem esperando, ela está aqui na mesa, entende? O 8 de paus, ele traz muito essa questão da ação, do movimento, quando as coisas elas chegam para nos trazer não só conforto, mas entendimento de alguma situação, entende? E acompanhado, a gente tem fogo, né, na sua mesa. Novembro é um mês de fogo, assim, é um mês, parabéns de antemão a cada um de vocês, escorpianos, que começaram a fazer aniversário aí no finalzinho de outubro e estão aniversariando neste mês. Parabéns, parabéns, parabéns a todos vocês. E aqui a gente tem celebração, escorpiano. A gente tem fogo na mesa, a gente tem... Fogo, ele remete à espiritualidade. Fogo é aquele ímpeto do espírito. É quando a gente, de fato, se sente realizado pessoalmente e espiritualmente, né? Existe
uma questão material aqui na sua área profissional, existe uma comemoração, existe uma celebração, digamos assim. A energia do 6 de paus é quando as outras pessoas conseguem ver o reconhecimento do meu plantio, do meu trabalho, sabe? E depois, na sequência, a gente tem o 4 de paus, que vem trazer muito a questão das estruturas, né? São celebrações, a partir de um momento que você... O 4, ele vem depois do 3 de paus. Ou seja, eu persisti, eu continuei caminhando, eu acreditei... Lembra que o... Ah, não, eu acho que a leitura que... Eu comecei a gravar a leitura de vocês, e a carta que saiu foi o 3 de paus com a torre, que também tem essa energia, né? De eu persistindo, de eu caminhando. E aqui agora já caiu o 4 de paus. Na leitura que de fato eu consegui gravar para vocês, né? Espero que essa vá até o final. E o 4 de paus, ele traz o reconhecimento desse caminhar, entende? Aqui a gente pode estar falando, sim, se você está em um namoro, se você está em um noivado, a gente pode estar falando, assim, de um pedido de casamento, a gente pode estar falando, sim, de uma estruturação, você conhecendo alguém numa velocidade que você não espera, sabe? Às vezes é o inesperado que vai te encontrar, sabe? Existe aqui o 6 e o 10 é o 4, né? O 6 e o 4, perdão, de paus, juntos dá o 10 de paus. Ou seja, o fim de algo que por muito tempo foi pesado, por muito tempo foi cansativo, sabe? Eu posso estar falando aqui tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, né? Dos seus relacionamentos. A energia que eu sinto é muito de você, depois de um tempo esperando por algo, esperando por um retorno, esperando por uma valorização, pelo reconhecimento de alguma coisa, de um trabalho que seja, ou então esperando, posso estar falando aqui com pessoas que por muito tempo estão solteiras, né, procurando uma pessoa, mas não procurando qualquer pessoa, procurando alguém que venha te preencher, alguém que venha te trazer maturidade também, sabe? Que vem te ajudar a ser um espelho, um reflexo, para que você consiga crescer e continuar aprendendo dentro dos seus próprios padrões, das suas próprias limitações. O mais lindo de tudo é que no fundo do deck a gente tem a carta do mago. A carta do mago, ela vem trazer muito uma questão de eu consegui, sabe? Eu não desisti, eu acreditei em mim mesmo, eu acreditei, eu perseverei na minha opinião, no meu jeito, eu perseverei no que eu acredito de fato, né? Nos meus sonhos, eu não desisti, mesmo que eu não liguei para a opinião do outro, eu manifestei a mim mesmo. E quando eu manifesto a mim mesmo, a minha verdade, e eu de fato acredito nisso, a vida manda isso de volta, que é o que eu vejo aqui na leitura de vocês. Existe muito uma questão... Vamos entender aqui um pouco melhor. Vamos entender aqui um pouco melhor, escorpiano, mas existe muito uma questão de alguma coisa sendo muito bem estruturada e reconhecida para você, né? Posso estar falando de uma promoção, posso estar falando de... Mas não é só externo, sabe? É algo que te traz um acalento, não sei. Algo que te traz um conforto, algo que te traz um ufa, sabe? Eu acreditei em mim mesmo, eu fui contra tudo e contra todos, persisti nos meus sonhos, persisti na minha voz, e isso volta, né? Isso volta. Agora, é muito importante a gente entender que tudo que volta é aquilo que a gente planta. Toda colheita é baseada naquilo que a gente está plantando, tá? Então, tem uma questão aqui, a justiça, ela traz muito isso também, né? Dos dois lados. Tudo que eu fiz de bom, isso volta para mim. Mas se eu plantei algo que não foi o melhor que eu poderia ter plantado naquele momento, talvez eu também receba aquilo que não seja o melhor para o meu momento, tá? Mas o mais importante é que, independente disso, você vai receber alguma coisa. E isso te ajuda a continuar vivendo, sabe? Isso te ajuda a trazer mais da sua visibilidade para o mundo, trazer um pouco mais da sua voz. Vamos entender aqui isso um pouco melhor com o tarô de hoje? 3 energias, por favor. Mais uma.
Muito bem. Ó, a gente tem o 6 de espadas, a carta da criatividade, que é a carta da Imperatriz, e a receptividade. Escorpiano, aqui, vamos lá, vamos trazer aqui individualmente, né? No fundo do deck a gente tem a carta da morte, a carta da transformação, que é a nossa carta, né? A carta dos escorpianos. Bora lá, escorpiano. A gente tem aqui 8 e 6, 14, a carta da temperança. Ou seja, depois de muito tempo esperando por algo, esperando por uma resposta, esperando por uma comunicação, esperando por alguma coisa que eu achei que fosse importante, isso vem, isso chega e isso acaba me tirando um pouco do lugar que eu estou. Tá? Existem duas possibilidades, existem várias, né, inúmeras possibilidades, mas aqui eu vejo limitadamente duas possibilidades. Uma possibilidade é uma comunicação que chega para te tirar do lugar que você está. Ou seja, isso pode trazer viagens, pode trazer mudança, isso pode ser mudança de casa, mudança de estado, mudança de país. A carta da Imperatriz, sendo uma carta, um arcano maior, digamos assim, a gente pode estar falando de uma grande mudança, tá? Ou então, pode ser uma comunicação que chega para mudar a sua visão sobre aquela situação, para mudar a sua perspectiva sobre aquilo, sabe? Por exemplo, tive um amor no passado e isso não terminou da forma como eu gostaria, ou então a gente foi se afastando, se distanciando, e isso acaba retornando, né, de alguma forma, e pode te trazer alguma mudança, tá? E aí pode ser uma mudança de posicionamento sobre o olhar que você teve. Talvez de fato naquele momento nem você e nem eu estávamos preparados para vivenciar isso. E agora talvez exige uma mudança, existe um deslocamento que vai fazer a gente repensar essa situação, entende? Ou então não, recebi isso, mas já não quero mais, estou tirando meu cavalinho de campo, digamos assim, né? Estou tirando o meu corpo dessa situação. Entendi, aprendi e não quero mais, tá? Então isso depende muito da sua situação. Mas o que é muito importante aqui é comunicação, uma comunicação clara, objetiva. Quando isso chegar para você, tente olhar com outro ponto de vista para essa situação, mas não esqueça, você hoje é uma pessoa muito diferente do que você foi naquela situação, naquele momento, enfim, do que seja, tá? Então não tem como querer voltar para uma situação achando que vai ser tudo igual, porque você já é diferente. Você já tem uma nova perspectiva, uma nova visão sobre o mundo, sobre muitas coisas que muitas vezes a outra situação, aquele outro trabalho, a outra pessoa ainda não consegue enxergar, e aí vai acabar coincidindo no mesmo resultado anterior, né, dessa descompatibilidade. A gente tem aqui os 6 de paus com a criatividade, com a carta da Imperatriz, ou seja, resultado profissional dentro... É como se você tivesse resultado através da sua particularidade, através daquilo que você de fato acredita, daquilo que é seu, sabe? Aqui a gente pode estar falando de grandes artistas, né, de um modo geral, pessoas que bordam, pessoas que cantam, pessoas que pintam quadros, pessoas que costuram, pessoas que pintam unha, isso tudo é artista, né? Isso tudo é arte. Então, assim, existe uma questão de celebração por conta da sua criatividade, por conta de você fazer aquilo que te traz vida, digamos assim, tá? Posso estar falando aqui, por exemplo, se você é um cozinheiro, uma cozinheira, é qualquer coisa que traz também um trabalho manual. Eu vejo aqui uma questão de onde existe um preparo, sabe? Mas também exige a sua autenticidade no que você faz. E isso tem uma celebração. E essa celebração pode ser um reconhecimento alheio, pode ser um reconhecimento das pessoas ao seu redor, pode ser um reconhecimento, não sei, de você tendo uma oportunidade de exercer o seu trabalho em um outro país, em um outro lugar, tá? E sendo valorizado por isso, sendo reconhecido por isso.
A gente pode estar falando aqui também de viagens, tá? A gente pode estar falando aqui também de viagens, né? Com certeza, o seis de espadas, ele traz também essa questão da viagem, né? A gente tem o 6 de espada com o 6 de paus. Pode ser que aí em novembro você tenha a oportunidade de fazer alguma viagem, tá? E é uma viagem que vai te dar vida, que vai te dar movimento, que vai te dar alegria, que vai te dar prazer, que vai te dar visibilidade, as pessoas vão te abraçar, existe um acalento, uma coisa quente aqui, uma energia quente, tá? De reconhecimento, de alegria, de sucesso, de você fazendo o que você ama fazer, enfim. E existe uma questão também de ser um pouco mais receptivo. Se eu quero uma pessoa ou um trabalho que me traga estabilidade, que me traga estrutura, que me traga oportunidade de fazer além do que eu já faço, é importante eu estar aberto para isso. É importante eu entender o quanto eu mereço isso na minha vida. A sua base de merecimento em novembro precisa estar exatamente naquilo que você gostaria. Por exemplo, se eu quero fazer uma viagem, se eu quero ter uma pessoa, eu preciso entender exatamente aquilo que eu mereço. Muitas vezes a gente quer coisas que a gente não acredita que merece, entende? E a carta da receptividade é: se abra para o fluxo da vida. Se coloque em uma posição de ser filho, filha do Criador, aonde tudo te é permitido, sabe? Aonde tudo te é entregue no momento que você entende o merecimento e no momento que você sabe utilizar isso. E aqui eu estou falando com pessoas que sabem utilizar, porque plantam com paciência, entregam, servem, né, as outras pessoas com muito amor, tá? E a vida traz algo, traz um reconhecimento, traz uma celebração de volta para você em novembro. Só que é importante você entender que você merece, para que você de fato consiga vivenciar e experienciar isso da melhor maneira possível. Tá bom? Vamos pegar aqui uma mensagem final, escorpianos, com o tarô Oráculo dos Anjos. Mensagem final para o mês de novembro, para o signo de Escorpião. Nossa, quanta carta! Uma carta só, por favor. Olha isso. Carta do Arcanjo Rafael. Na hora que viraram muitas cartas, a carta do Arcanjo Rafael estava bem me olhando assim, mas eu senti que não era o momento, né? Ia pedir mais uma e ela veio no fundo do deck. Ou seja, Arcanjo Rafael trazendo cura. Arcanjo Rafael é aquele que é responsável por cura, por saúde, por proteção espiritual, sabe? Então assim, entrega, confia, entrega este mês. Pede a proteção de Arcanjo Rafael para que ele possa entrar na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, no material, em qualquer área que seja. Pede a proteção de Arcanjo Rafael, tá? Ele está aqui para trazer cura. E possivelmente aqui eu estou falando para pessoas que ou precisam de cura ou são instrumento de cura na vida de alguém. Tá? Que eu acho que faz mais sentido para o contexto da leitura. Pessoas que são instrumentos de cura na vida de alguém. Entrega também a sua vida para que alguém, da mesma forma que você traz cura para as outras pessoas, alguém possa trazer cura para a sua vida, tá? Que é muito importante. E aqui é proteja a você mesmo. A carta do Proteja Você Mesmo, ela traz muita energia de Arcanjo Miguel, né? Também traz uma questão de cura, também traz uma questão de proteção, de transformação, digamos assim, mas é uma carta que pede muito para você, independente do que estiver te acontecendo, independente da situação que você está vivendo, se é uma situação muito boa, se é uma situação mais ou menos, se é um mediano, independente do que for, peça proteção para conseguir viver aquilo que você merece, entende? Porque quanto mais perto a gente vai chegando, né, daquilo que a gente almeja, mais a gente vai se realizando, mais
coisinhas vão vindo na nossa direção para a gente entender, de fato, se a gente realmente quer aquilo, entende? E aqui, como você está muito próximo, né, de uma mensagem, muito próximo de algo que vai trazer mudança, transformação, digamos assim, a princípio para o seu mês de novembro, é importante também você se proteger, tá? Vou fazer uma viagem, faça uma oração antes de fazer a viagem, vou fazer qualquer coisa que seja, faça uma oração antes, entregue a sua vida, peça proteção, tá bom? Escorpiano, eu acho que é isso a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita pela sua presença. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar esse vídeo, a sua interação, a sua energia de troca é muito importante e muito bem-vinda. Combinados? Desejo um excelente novembro de 2025 para cada um de vocês. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades, muitas alegrias e conquistas. Combinado? Um grande beijo, a gente se encontra numa próxima leitura. Tchau, tchau, até mais.